Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez aqui no Templo Escola Pai João de Aruanda para essa gira virtual. Eu agradeço a presença de cada um e cada uma que nos acompanha. Já pedindo que você que ainda não curtiu o nosso canal, curte aqui embaixo o nosso canal, coloca para você receber as notificações, que aí você fica sabendo sobre as nossas giras. Nossas giras da Casa de Umbanda acontecem sempre às segundas-feiras e ficam aqui no nosso canal do YouTube gravadas para serem acessadas a qualquer momento, né? Eu agradeço a presença de todos que estão aqui também da casa, né? Hoje a direção da nossa gira, a condução da nossa gira vai ser feita pelo Adilson, né? Nosso dirigente espiritual. Então eu dou a boa noite a todos e ao Adilson. Boa noite. Eu agradeço a você que está nos assistindo hoje. Seja muito bem-vindo. Nossa casa está à sua disposição. Eu vou pedir a Eliette que faça a nossa prece inicial. Olá, boa noite a todos mais uma vez. Vamos então, neste momento de irmanação, onde todos os nossos corações se voltam para o Altíssimo, sob a inspiração dos bondosos preto velhos, que são entidades do bem, comprometidos com a bondade, com a ética, com a caridade, o amor, a humildade, que são também exemplos de sabedoria, simplicidade, resiliência e perseverança, e também influenciados pelas entidades dos erês, que são alegria, que são simplicidade, que são bondade, que são pureza, que são força. Rogaremos ao Pai Maior, abençoe esta noite, inunde os nossos corações de fé e esperança, fortaleça-nos nas nossas lutas diárias. Assim, com a oração do Pai Nosso, iniciaremos a nossa gira de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que soubermos perdoar aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. E assim, nos rogos desta prece, com a presença dos nossos mentores espirituais, do mentor espiritual desta casa, damos por iniciada mais uma gira da noite de hoje, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Saravá, que prece linda, Eliette. Graças a Deus. Obrigado, né, que a gente possa dar início a essa gira com a presença desses amados pretos velhos que você traz na sua prece com tanto carinho a essas entidades. Que assim seja. Que assim seja. Dilene, eu vou te pedir para você cantar um ponto de Oxalá. Epa, babá, Oxalá. Epa, babá, Oxalá. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó, que a volta do mundo é grande, teu poder é bem maior. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó, que a volta do mundo é grande, teu poder é bem maior. Estava o ponto. Eu vou pedir ao Gleison que façam a proteção física e astral da nossa casa. Que assim seja. Então, neste momento, aproveitando essa corrente mediúnica que foi formada, saudamos os nossos guardiões, Exus e Bombogiras, pedindo para que seja feita a proteção física e astral, não somente no nosso templo, mas também na casa,
na residência de cada um e cada uma que aqui está nos assistindo neste momento. Laroye Exu, Laroye Bombogira. Laroye. Muito obrigado. E agora, os nossos ensinamentos da noite. O Gleison vai falar sobre algum fundamento da Umbanda. Vamos falar. Esse mês, né, como a gente vem tratando aí, o mês das crianças, né, eu quero falar um pouquinho hoje sobre uma tradição, né, que é os doces de tanto do dia de Cosme e Damião, a tradição que no Brasil é muito difundida, né, e no país inteiro, aí não só pelos umbandistas e candomblecistas, né, mas também uma tradição católica, né, no dia 26 e 27 aí são comemorados, né, a gente comemora no dia 27 de setembro. E a tradição é que sejam distribuídos doces, né, mas de onde vem essa tradição? Eu queria falar um pouquinho, né, sobre isso, né, afinal de contas, essas crianças, esses herês, essas crianças espirituais, utilizam esses doces também como elemento ritualístico, né? E quando a gente fala de elemento ritualístico, são todos aqueles elementos que correspondem às forças que são movidas na natureza para que a gente possa fazer as curas, para que a gente possa fazer a mudança de comportamento das pessoas, para que elas possam crescer espiritualmente, emocionalmente, né? E até, às vezes, as curas físicas também, né? Então, no mês em homenagem às crianças, não poderíamos deixar de falar desses elementos utilizados nas firmezas e nos trabalhos dos herês, ou ibejada, como chamamos as crianças espirituais. A mochila, que no cotidiano serve para carregar o material escolar, no dia 27, está nas costas da gurizada, mas com outro objetivo: carregar a maior quantidade de doces que conseguirem pegar dos devotos de São Cosme e Damião. A cada rua percorrida, a criançada presta atenção na movimentação para não deixar escapar a oportunidade de ganhar mais um saquinho cheio de guloseimas. A aglomeração na porta de uma casa também é uma pista de que ali vão ser distribuídos os doces. Bom, eu, como tive uma infância que corri bastante aí atrás dos doces, eu sei que o Adilson também aqui do meu lado, né, a gente, como criança, correu muito atrás dos doces e depois distribuindo doce aí, já na casa de Pai João, a gente vem distribuindo como tradição todos os anos, né? Bom, a distribuição de doces e guloseimas, nesta época do ano, é uma tradição religiosa, mas a grande verdade é que essa tradição é uma grande brincadeira também que une a população em torno da fé e da alegria, né? Experimente entregar doces, balas, pirulitos, suspiros e brinquedinhos a uma criança e perceba o sentimento que ele é despertado naquele momento da brincadeira. Só quem já entregou um saquinho de doce para uma criança e viu o seu olhar naquele momento, compreende que sentimento é esse que é resgatado naquela hora, até mesmo com os adultos, não só com as crianças, que rememoram todo aí essa situação que passaram na infância correndo atrás dos doces e também essa energia que é emanada com esses saquinhos, né? As brincadeiras infantis fazem parte da nossa formação social, intelectual e afetiva. Por elas, nos socializamos, nos definimos e introjetamos muitos dos hábitos culturais na nossa vida adulta. Todos brincamos na infância e no brincar fomos livres e felizes. Herês são espíritos de luz livres e felizes, que trazem na ludicidade do brincar a energia que temos quando criança, que muitas das vezes, quando crescemos devido às responsabilidades adquiridas, vamos esquecendo que ela existe dentro de nós. A criança é a energia mais pura que a gente pode sentir. Nós, quando reencarnamos, a gente diz que até os 7 anos, nessa formação, ainda quando a muleira ali, o nosso ori, né, na cabeça, ainda está aberta, a gente está nosso processo reencarnatório ainda. Nesse período aí dessa idade, né, quando a gente está fechando ali essa parte do nosso ori, na nossa cabeça, a gente ainda está nessa pureza, com essa energia toda que é emanada do cosmos, que a gente sente ali na gente. Então, a gente
a gente, quando sente essa energia, a gente rememora muita alegria, muita felicidade, muitas situações que a gente consegue fazer o nosso enfrentamento diário, depois de maduros, adultos, de uma forma melhor. Quando os doces são imantados com essa energia pura, recebemos essa injeção de alegria no campo emocional. E mesmo que por determinado momento esquecemos aquilo que nos aflige, estamos receptivos à renovação das energias no campo emocional, ajudando para a nossa felicidade. É preciso não confundir felicidade com alegria. Ter uma vida que se considera feliz não significa estar alegre o tempo todo. A bala é instrumento de alegria, mas a felicidade é trabalhada no campo emocional. Muitas vezes, os bloqueios acontecem a partir da própria repressão dos adultos que não sabem lidar com a diversidade emocional como as crianças. Emoções intensas são despertadas quando as coisas não acontecem da forma esperada. A capacidade de canalizar a energia das crianças para a aceitação e resolução de emoções distantes é feita por essas entidades também por meio desse elemento que é o doce. Emoções positivas despertam ao florescimento humano e à conquista da felicidade. Então, ou seja, essas crianças espirituais, né, Adilson, a qual a gente trabalha sempre aqui na casa do Pai João, né, no Templo Escola Pai João de Aruanda, toda vez que elas chegam, a própria energia do ambiente já muda. A própria energia das pessoas muda imediatamente. Por suas memórias, na questão da infância, as memórias que a gente tem dessa fase em que a gente preservava a pureza do nosso espírito ali à frente, e também pela presença tão importante de entidades de luz nesse grau de evolução que elas estão. São sempre entidades muito evoluídas, a Ibejada, né? São entidades que, apesar de virem nessa roupagem de criança, são grandes conhecedores da manipulação de energia e dos nossos sentimentos. Então, esse campo emocional, ele é sempre muito bem trabalhado por essas crianças, né? E que assim seja. Onibejada, salve Zerês, esse é o nosso fundamento de hoje. Que esse mês a gente possa não só ter os nossos doces aí para os nossos IBGs, para as crianças espirituais, mas também que a gente alegre a vida aí das pessoas, distribuindo saquinhos, né? Que assim seja. Que assim seja. Ô, Cleiton, muito obrigado. Vamos aí. Eu vou pedir agora a Edilene que traga o nosso texto da noite. Boa noite a todos, mais uma vez, a todos e a todas. O Gleison trouxe uma fala tão linda das nossas crianças, dos nossos hereis, que estão sempre, a função deles, eu acho que é nos trazer amor e alegria, nos colocar para cima, né? E mais o que eu vou virar um pouquinho a chave, não vou ficar tão alegre quanto ele, não, mas a mensagem é boa, tá bom? O que eu trouxe hoje é uma carta da nossa espiritualidade, da nossa família espiritual, né? Lembrando que a Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Então, olha só. Muitas vezes, quando o médium passa por algum problema na vida, seja de ordem familiar, emocional ou financeira, se questiona muito o papel e a atuação da espiritualidade na sua vida, não é verdade? Tem sempre uma cobrança com nossos guias, como se a gente não tivesse o nosso próprio caminhar, os nossos próprios compromissos, mesmo tendo consciência de que a vida é eterna, que a gente está aqui de passagem, e que a maioria das vezes as dificuldades que a gente enfrenta, que vem para a gente, foi a nosso próprio pedido, né? Mas essa parte a gente realmente não lembra e passa. Tem momentos que o médium acaba se perguntando: será que vale a pena continuar na Umbanda? Será que vale a pena todo esse esforço? Será que vale a pena toda essa dedicação e toda essa entrega? Tem momentos que a gente fica muito, muito desanimado mesmo, né? E atire a primeira pedra quem nunca passou por isso. Momentos em que a ansiedade bate, momentos em que a angústia chega, momentos que muitos médiuns se perguntam: até onde eu vou aguentar? Tem momentos que o médium diz assim: por que eu ainda estou encarnado? Pensa na heresia disso para um umbandista? Mas a gente pensa. Tem tantos questionamentos, são tantas perguntas, são tantas dúvidas, tantas dores, tantos porquês. Muitas coisas o médium não conversa com as pessoas encarnadas.
mas sabemos que a espiritualidade conhece tudo o que se passa na nossa mente, na nossa alma. E por quê? Porque eles conhecem as nossas dores. Eles já passaram pelas coisas também. Eles já passaram por isso. E é por isso que hoje eles são guias e a gente está aqui encarnado, né? Às vezes, a gente se obriga a sorrir, mas está com vontade de chorar. Às vezes, a gente tem vontade de gritar, mas a gente cala. Às vezes, a gente perde a força para caminhar, mas no fundo a gente sabe que o combustível para não desanimar de vez é a nossa fé. A fé de que nunca estamos sós, porque nós não estamos. O que não nos faz desistir é acreditar que o amanhã sempre será melhor. O amanhã é a gente que constrói e ele pode sim ser melhor. O que não nos faz jogar tudo para o alto é acreditar que a fase ruim vai passar. E tudo passa, né? A gente tem sempre que lembrar. O ruim, o bom, ninguém é 100% feliz, ninguém é 100% triste. A gente não vai ficar nessa para sempre. Uma hora passa. A força do médio de um bandista é que quando pensamos em desistir, quando a nossa mente se enche de dúvida e de medos, pensamos até mesmo que a gente está abandonado, vem a nossa família espiritual e sopra no nosso ouvido. Filho, não precisa de vela, objeto material, e nem oferendas além das suas posses, nada disso. Filho, nós queremos que você confie. Confia, filho. Confia que a gente está do seu lado. Não desiste. Continua caminhando, porque a gente está do seu lado. A mão está aqui, estendida. Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto e as preocupações que tiram o teu sono. Eu sei que até pensas em parar, em desistir. Mas, filho, lembra, se você precisar, é só pensar no vovô ou na vovó que eles vêm te ajudar. Né? Esse texto ele foi endereçado para os médios de Umbanda, mas esses questionamentos eles se aplicam a todos os viventes. Quem de nós já não se questionou se estava parado, se está sobrecarregado, se não aguenta mais? Quantos de nós, né? Todos nós, independente da nossa religião, independente de que fase da vida a gente está. Eu trouxe esse texto na esperança de chamar a atenção dos irmãos para ele olhar para o irmão que está do lado. Pode ser irmão de fé, pode ser irmão de coração, pode ser irmão de sangue, ou nem tão irmão assim. Tá? Presta atenção no irmão quando ele achar que ninguém está olhando. É nessa hora que ele, muitas vezes, baixa a guarda e mostra, e dá pistas. E é aí que a gente entra, o nosso umbandista, a nossa caridade, que a gente pode ajudar com uma palavra, com um sorriso, ou simplesmente ficando junto, calado, só apreciando junto com ele, às vezes um momento parado, um momento triste, às vezes deixando o irmão chorar. Uma coisa que eu aprendi quando alguém vem chorar no nosso ombro é que a gente deve dizer, chora, chora tudo, liberta seu peito. A gente não pode dizer, não chora não, deixa chorar, porque liberta, tá? E com isso, com esse gesto, a gente pode reverter um quadro pelo qual o outro está passando e que a gente não se dá conta, a gente não faz nem ideia. Quantos históricos tem de que a pessoa cometeu um suicídio, acabou com a própria vida, e nas vésperas, nos dias anteriores, a pessoa está feliz, está festando, está comemorando, e a gente não percebe, né? Às vezes ele estava se despedindo porque ele já tomou aquela decisão lá atrás. Então a gente tem que olhar nesses momentos de quietude para a gente poder estender nossa mão. A Umbanda, como eu já disse, é a manifestação do espírito para a caridade. E ser umbandista é levar essa prática adiante. Afinal, a gente não pode esquecer, né? A gente também é espírito, só que está encarnado. Saravá a todos, muito axé. Saravá, Dilene. Saravá, Dilene. Gostei bastante do texto que você escolheu. Eu lembrei de várias situações em que os vós e vós vêm nos ensinando aqui na casa, nas rodas de ancestralidade, que eles trazem alguns conhecimentos. Lembrei de uma em que o vô falava de um atendimento, em que ele passou para uma senhora suco de batatas e ela não acreditava naquilo, né? E lembrei de outras situações, tantas outras da avó Cambinda também, falando sobre fé, falando sobre o caminhar, que a gente tem que caminhar, né? E não deixar não querer que a entidade caminhe pela gente.
A entidade está ali para abrir caminho, a entidade está ali para nos auxiliar, está sempre ao nosso lado, mas não para executar algo pela gente, né? Não para fazer algo que é nossa obrigação e para o nosso crescimento passar por aquilo, né? Isso eu achei bastante importante que você traz no seu texto, né? E outra coisa que eu queria falar é, quem de nós, em algum momento, não perdeu a fé? Isso é verdade. Isso é uma realidade, né? Quem de nós não duvidou da existência de um ser maior, criador, né? Será que não somos tão egoístas que achamos que não somos atendidos da maneira que gostaríamos que fosse e estamos querendo demais desse Criador e ele ali fazendo com que a gente caminhe, aprenda, evolua e a gente querendo que a gente fique no bem bom para que ele ficasse ali cuidando da gente. Ah, ele está ali, ele vai cuidar, não vai acontecer nada, está tudo tranquilo. Será que não a gente não vai estar acomodado quando a gente faz isso? Então, o teu texto traz muito disso para a gente. Eu fiquei muito feliz com o texto quando você fala dessa forma que você trouxe, Dilene, né? Então, é um ensinamento muito bom para a gente. A gente, sim, às vezes questiona a nossa fé, mas a gente precisa questionar a nossa fé no sentido de que eu estou fazendo para que a minha fé seja uma fé viva, e não uma fé acreditando em algo que vai fazer algo por mim que não é verdade, né? Então, Umbanda, a gente precisa aprender a caminhar, a ser umbandista e também a frequentar a Umbanda. A gente não vai ali num balcão de ofertas, né? Olha, hoje eu vim aqui buscar a solução para o problema X, amanhã eu venho para a solução para o problema Y, né? E não é bem assim que funciona. Na verdade, a gente vê que essa mudança e esse acontecimento que a gente já considerava como problema, na verdade, a gente vai vendo que são etapas da nossa vida que a gente tem que passar, né? E aí é nessa hora que eu sempre brinco com as coisas, né? Às vezes a gente até fala, eu não acredito mais, eu não tenho fé. Basta o cachorro ficar solto, que a primeira coisa que eu falo, ai meu Deus, me proteja. Né? Então a gente, nessa hora que a coisa aperta mesmo, a gente vê que lá no fundo, no nosso espírito, no nosso âmago, a nossa alma, tem um ser espiritual que está conectado ao Criador. Somos ali a centelha divina que está ali, né? E aí se manifesta essa força, né? Na Umbanda a gente fala muito de força crística também, né? Isso é importante, a gente entender essa força que ela emana de dentro para fora, né? Claro que a influência dos nossos orixás, que a influência das nossas forças da natureza, que ali estão presentes o tempo inteiro, nos nos aconselham, nos mostram caminhos para que a gente possa fazer o crescimento. Mas é só a gente que tem que caminhar esse caminho, né? Assim como a Dilene falou aqui, e tantos outros pretos velhos e pretas velhas já falaram, né? É isso, só queria complementar nesse sentido, Dilene. Achei muito bom esse ensinamento de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Dilene, mais uma vez eu vou te pedir agora para cantar um outro ponto. Ponto de Preto Velho, Pai Joaquim vem trazer os ensinamentos dele para a gente. Enquanto ele se aproxima, por favor. Certo? Adorei as almas. As almas adorei. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra benzer. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra benzer. Oi, Já viu o ponto? tem, pensa. Deus abençoe, minha filha. Que Zambi, nosso Pai, possa sempre abençoar cada uma e cada um dos filhos que está aqui, né, minha filha? Graças a Deus, esse velho, mais uma vez, está presente a uma gira para conversar com vocês. Trazendo para cada um dos meus filhos reflexões para que eles possam compreender melhor essa vivência nesse plano físico, a qual meus filhos têm uma jornada pela frente. Eu digo jornada, filhos, porque a gente, desde o primeiro dia que nasce,
até o dia que volta ao plano espiritual, é sempre um momento de transformação. Então não é só uma viagem, é uma jornada, quando se entra de uma forma e se sai de uma forma totalmente diferenciada. Né, filhos? E que assim seja, meus filhos. Hoje eu quero falar de uma coisa bastante especial que começou a ser falada aqui hoje, que é a questão da infância, a questão dessa energia da pureza, dessa energia que é necessário manter até o fim da vida, filhos. A pergunta que faço aos meus filhos é: a criança que vocês foram lá no passado iria gostar do adulto que vocês é hoje? Será que ela gostaria? Porque a criança lá no passado, filhos, ela resolvia os problemas dela de uma maneira bem diferente dessa que vocês tentam resolver hoje. As questões no campo emocional daquelas crianças que vocês foram esquecendo e botando de lado. Tudo em nome de uma maturidade que vocês cresceram, tiveram obrigações, responsabilidades, e que eu acho que às vezes é tido como desculpa para se afastar da pureza, para se afastar da energia necessária dessas crianças que vocês já foram. Olha só, filhos, quanto de vocês hoje passa por um problema e faz birra? Por que fazem birra com seus problemas? Porque não aceitam as coisas como elas são. Não aceitam, filho, que o que vocês estão passando é para ser vivenciado, experimentado com a alegria de uma criança em seu aprendizado. Toda criança adora um brinquedo novo, adora um passeio diferente, adora uma coisa que faz ela pensar e agir diferente e não como foi ontem. A preocupação dela não é com amanhã, não é se ela vai crescer, o que vai acontecer. É se aquele momento que ela está brincando, se aquele momento que ela está aprendendo é o mais importante e vai durar para sempre. Esse é o sentimento que a criança traz. Essa pureza de sentimento a gente vai esquecendo com o tempo. E aí a gente vai substituindo esses sentimentos pelo medo, pela angústia, pelo medo das coisas diferentes, das coisas que virão. Por que isso, filhos? Por que se esquece isso? Isso que eu quero que essa reflexão de hoje vocês façam. A leveza, quem dá as coisas, são vocês, meus filhos. O peso forte nos ombros que às vezes vocês colocam, quem dá é vocês adultos. Vocês criança não davam esse peso. Vocês até choravam de medo às vezes por não conseguir realizar algo. Mas logo já estava feliz e alegre de novo para mais uma etapa de enfrentamento. Porque criança é assim, filhos. Criança trabalha de uma maneira muito especial essas questões emocionais. Porque é assim que é a energia da pureza e a energia da alegria, filhos. A gente, quando cresce, está em busca de uma felicidade. Nem sempre, meus filhos, é a felicidade real. Principalmente quando se fala da felicidade material. Quantas pessoas eu vejo trocar seus valores
e trocar as coisas caras e mais importantes para se tornar adultos ranzinzas, que não pensam em si, não pensam no outro e que estão adoecidos, meus filhos. Aquele que não cuida do seu emocional está adoecido, filho. Quantos vencem pelo material? Muitos, filhos. Porque o material é preciso esforço físico e disciplina. Se vence pelo material dessa forma e vai conquistando cada vez mais as coisas materiais. Mas, ao mesmo tempo, o seu vazio está cada vez maior porque só se dedicou a isso. Esqueceu ali atrás, há muitos anos, a criança que estava feliz com a simples balinha, porque era aquela necessidade que era importante naquele momento. Filhos, vamos refletir sobre isso hoje? Refletir o que é mais importante para mim hoje? O meu sentimento, para a minha alegria. Porque o sentimento de alegria, filho, vai nos mostrando com clareza, com o olhar puro de uma criança, o que é a verdadeira felicidade, filhos. Essa verdadeira felicidade é que vocês precisam encontrar até o fim da jornada de vocês. Outro dia vi nessa casa algumas pessoas perguntando sobre a bicu, né, filho? Isso. Falando, para quem não sabe, na tradição iorubá, meus filhos, são aquelas crianças que morrem prematuramente. Esses são chamados espíritos abicu. Elas têm um prazo para que permaneçam encarnadas e retornariam ao plano espiritual. Eu diria, filhos, todos nós somos abicus. Temos um prazo para voltar para um plano espiritual. Filhos, como crianças que somos, muitas das vezes, filhos, matamos nossa criança espiritual prematuramente. Por quê, filhos? Porque em nome dessa maturidade, a gente não pode ter mais pureza, não pode ter a inocência de acreditar uns nos outros, com a beleza do amor, com a beleza que é necessária, nos valores necessários que precisam ser tomados à frente depois que crescemos e viramos adultos. A gente mata prematuramente essa criança. Ou seja, todos nós somos abicu na tradição iorubá. Esse velho não é de tradição iorubá, né, filho? É de tradição mais banta, né? Apesar de já ter nascido na sua última encarnação nesse país, todos os seus ancestrais são de tradição banta. Na tradição banta, filho, não tem a tradição do abicu, mas tem outra tradição tão importante quanto. Os mais velhos só são mestres e professores quando conseguem aprender com as crianças. Porque eles ensinam também, filhos. Aquele que busca ser mestre dá ouvidos à sua criança interior. Porque é esse sentimento puro e alegre que faz com que você seja um adulto feliz. Não sei se você já viu como dançam os povos africanos, filho. Não sei se você já viu como festeja o povo africano, filho. Não sei se você já viu a importância dos valores de alegria e felicidade para esse povo. Sofrimento não existe na vida deles, filho. Será? Claro que existe, filhos. Mas só dá o peso ao sofrimento aquele que não tem a tradição da felicidade. Graças a Deus, meus filhos, que vocês tenham Umbanda, que vocês tenham esse ensinamento, para vocês compreender que não pode matar essa criança interior de vocês, que é o momento de refletir que criança eu era
que adulto eu sou, o que eu preciso resgatar do que eu já aprendi na infância para ser melhor como ser humano, tratando uns aos outros na alegria de ter um bom amigo quando se é criança. Quem tem amigo de infância até hoje, sabe a alegria e a pureza desse amor. Às vezes está afastado de quanto tempo, mas basta uma palavra, um olhar, para saber que conviveu o tempo inteiro, mesmo afastado. É assim, filho, que esse zerê traz a energia. Por isso que esse velho traz a sabedoria. Mas quem traz a alegria é Herê, meus filhos. Quem traz a energia da pureza é Herê, meus filhos. Tá bom? Que o Mestre Jesus abençoe meus filhos e traga essa consciência necessária da mudança de valor. Que vocês encontrem a felicidade plena da maneira correta. Graças a Deus, que Zambi abençoe cada um dos meus filhos e que seja uma semana abençoada nesses dias tão bonitos. Filho, olha a flor que você passa por ela todo dia e não repara. Olha isso, filho. Quanta beleza você tem passado sem observá-la. Que assim seja, meus filhos, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Pensa, vô. Graças a Deus. Fica com Deus, dona Dilene. Gratidão pelas suas palavras, gratidão pelo ponto de chamada desse velho, viu? Fica com Deus, meus filhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, vô. Dando prosseguimento agora, a gente vai fazer a nossa prece de cura e vibração pelos consulentes e pelo Hospital Espiritual Boa Esperança. Eu peço que todos se concentrem-se nesse momento. Peço ainda a espiritualidade por todas as famílias que estão passando pelo enfrentamento da Covid e que todos os doentes recebam o conforto e o acolhimento necessário. Peço ainda também por aqueles que estão passando por desastres naturais, por guerras ao redor do nosso mundo. Que as energias manipuladas aqui possam chegar a cada um que necessita nesse momento. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento suas legiões de trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Aruanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer tuas glórias, assistindo a todos que apelam pelo teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de tuas equipes consoladoras, teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto os encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Vou pedir agora ao Gleison que faça a fluidificação da água. Peço então que aqueles que estiverem com um copo d'água ou com a jarra, né, que vocês possam
impor a sua mão sobre o copo ou a jarra, para que a gente possa, nessa vibração e nessa corrente, chegar a cada um e cada uma neste momento, pedindo a espiritualidade maior, que possa depositar nesse fluido sagrado todo o bálsamo curativo que necessitamos para o nosso corpo e para o nosso espírito. Pedimos que toda a energia da natureza aqui manipulada possa chegar como um remédio a essa água. Agradecemos, Pai, por tudo aquilo que já recebemos e pedimos a tua luz. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos aproveitar essa corrente e fazer a vibração pelas caixinhas virtuais aqui do Templo Escola Pai João de Aruanda. São aquelas mesmas caixinhas que vocês preencheram um formulário que nós temos disponibilizado tanto no nosso Facebook, tanto no nosso canal, aqui no canal do YouTube, ou que esporadicamente a gente está mandando. Mas esse endereço está em nossas redes virtuais e vocês podem ir até lá e preencher essas informações, que nesse momento, a partir desse pedido de vocês, vocês estão emanando essa energia que entra em contato com a vibração da nossa casa, e todos os dias, todas as segundas-feiras, nesse horário, a gente trabalha essa energia para que todos recebam de acordo com o seu merecimento. Que assim seja. Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma do nome que estão nas caixinhas virtuais de prece. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmo. Derrama, então, o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre ferida, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem só, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante teu amor regenerador, uma nova consciência do seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a Ti os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém, graças a Deus. Estamos indo agora para os finalmente, lembrando que esse é o mês de Cosme e Damião e nós estamos aceitando doações de doces ou qualquer outra doação que queira fazer, também tudo que for relativo às crianças, inclusive muitos precisam de alimentação, precisam de material de higiene, de limpeza, que a gente vai recolher e vai entregar em algum abrigo ou alguma instituição que esteja necessitando dessa ajuda. Então nos procurem, que a gente sim vai receber e vai encaminhar, assim como fazemos todos os anos. Se você não souber como nos achar, coloque aí no comentário do vídeo, coloque, olha, estou querendo participar dessa campanha, seja doação do que você quiser, que a gente entre em contato com você no privado e a gente acerta aí a melhor maneira de fazer essa entrega, da gente pegar, né? Então, a gente mesmo com o templo fechado, a gente não tendo esse ano a nossa tradicional festa de Cosme e Damião, a gente vai fazer a arrecadação de doces e levar, sim, um abrigo, levar para crianças de uma maneira bem especial também, né? Então, a gente vai montar os saquinhos e vai fazer da melhor forma que seja, né? Certo. É isso. Isso. Então, eu vou pedir agora para Eliette fazer a nossa prece de encerramento. Antes, desculpa, Claro. Só lembrei de uma coisa aqui, né? A gente está num mês muito importante. Acredito até que a Eliette vai falar um pouco sobre essas coisas também, antes da prece dela. A gente está num mês muito importante de combate ao suicídio. E a nossa casa tem feito um trabalho também nesse sentido. A gente tem feito alguns atendimentos, né, de necessitados nesse sentido, né, nas questões emocionais. A gente tem feito um trabalho muito especial de atendimento com as entidades para aquelas pessoas que estão passando por dificuldade. Então, também coloco à disposição a nossa casa para que a gente possa ser escuta, para que a gente possa compreender
o que você está passando neste momento, conversa com a gente, né? Não perca a fé nesse momento, conversa com a gente que a gente está aqui aberto. Desculpa, pai, porque eu esqueci de falar um pouco sobre isso nesse mês tão importante. E é muito bom falar sobre isso, assim, não só falar, como você também escutar aquelas pessoas que você perceba que estão ao seu lado, e às vezes tá aí a oportunidade de você escutar, e às vezes mais uma vida que é salva. Que assim seja, graças a Deus. Que a gente consiga sempre ajudar essas pessoas que precisam de ajuda e muitas vezes nem sabem que estão precisando de ajuda. Verdade. Né? Então aí fica mais difícil ainda a gente ajudar alguém que nem sabe que precisa de ajuda. Então, por isso, sempre acolher qualquer um. Né? Então, agora eu vou pedir a Eliette que faça a nossa prece final. Boa noite, então, mais uma vez. E antes da prece, né, como o Gleison mesmo já adiantou, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. E um tema que indiretamente foi tratado na fala da Dilene, né, quando ela fala da questão do acolhimento, da questão, né, de todos nós nos olharmos como irmãos, independente do credo que professemos, né? Então, e tudo isso tem sido dito do alto amor também, né? E quando o vô fala para a gente também dessa questão da nossa criança interior, né? Ou da nossa criança ulterior, porque as crianças, elas não têm esse pejo de chegar ao outro né, de vamos brincar, você está triste. Então, que nós também não tenhamos, enquanto adultos, né, que preservemos essa criança. E quando o Adilson fala, quando o Gleison fala dessa questão, na importância, né, da escuta, tem uma coisa que a gente sempre fala, ouviu, né, que, morreu o suicida, ele está fadado ao castigo eterno e tudo mais. E é importante a gente entender que Deus, enquanto um ser perfeito, enquanto Pai amoroso, ele não desampara nenhum dos seus filhos. Né? Se nós, que somos imperfeitos, não desamparamos os nossos filhos, que dirá ele? E ele colocou um mecanismo na Terra de grande eficiência para o acolhimento a esses irmãos que desertam da vida, né? Lembrando ainda que a Legião dos Servos de Maria é aquela responsável por acolher, né, por ajudar a esses irmãozinhos. E aí a gente vai falar do efeito da oração, né? O quanto a oração é importante. Às vezes a gente não tem noção do poder que essa ferramenta que nos foi deixada tem. E aí eu trouxe um pequeno trecho extraído do livro O Perispírito e Suas Modelações, e ele vai falar justamente do efeito das orações no plano espiritual em ajuda aos suicidas. É bem rapidinho. Nessa parte do livro, né, o espírito de Eládio, que é o personagem, ele é um ex-suicida e agora um trabalhador no plano espiritual na ajuda àqueles que cometem o mesmo erro que ele. E Eládio nos conta qual é o efeito do trabalho feito em um centro espírita, num templo, durante somente 1 minuto por semana, de uma oração para aqueles que desencarnam antes da hora por suas próprias mãos. Diz Eládio: eu vou lhe contar o que acontece nesse minuto nos hospitais onde se recolhem os suicidas. Quando se aproxima o horário da reunião da terça e da sexta, soa um alarme em todas as enfermarias. Naquelas em que os suicidas ficam juntos e em outras que estão isolados em câmaras acolchoadas devido à vibração prejudicial aos demais. Então, amigo, naquela hora, é como se estivéssemos famintos, muito famintos, e alguém chegasse e nos dissesse: meus irmãos, tomem a comida, comam e se saciem. É o minuto mais esperado por todos. Todos, sem exceção de nenhum. Soa uma campainha e uma luz se acende. Então, um painel grande, desculpe, mas é muito emocionante ter que narrar isso. Mas você precisa saber,
E aquele painel luminoso, no momento em que você fala aquelas palavras, elas aparecem luminosas em cada enfermaria. E desse painel saem verdadeiras gotas de luz que encharcam nossos perispíritos, provocando o alívio de que tanto somos carentes. É um momento sublime para o suicida, amigo. Muitos se recuperam das crises, inclusive eu, pela ternura daquele momento. É muito bom saber que somos lembrados. Eu os tenho visto comentar uns com os outros. Será que o meu nome está no caderno? Vão lá, por favor, levem o meu nome para que orem por mim. Mas nós sempre respondemos: os nomes de todos vocês estão no caderno. Todos vocês recebem igualmente, porque o minuto é para todos os suicidas, mesmo aqueles cujos nomes perderam-se na lembrança dos amigos e na poeira do tempo. Então, com esse relato, a gente percebe que aquilo que a Dila falou, né, de Leno, quer seja num centro espírita, quer seja numa igreja católica, quer seja num culto dos irmãos evangélicos, quer seja num templo de Umbanda, a oração, ela tem sempre um grande poder, né? Tem sempre um grande poder. E em favor desses nossos irmãozinhos, ela ainda é muito mais poderosa, uma vez que a grande maioria crê que eles são condenados eternos. Então, que sempre que possamos, façamos um minuto de oração, nos juntemos a essa luz universal que se forma para levarmos alívio, para levarmos fé e força para os próximos embates que esses irmãos terão que cumprir. E assim, unindo a ação à palavra, elevemos então o nosso pensamento agora até o Divino Mestre Jesus, até a Legião de Maria, até os nossos irmãozinhos que sofrem na escuridão da inconsciência causada pelo suicídio, e roguemos ao Pai Maior: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aos nossos ofensores. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que soubermos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E que assim seja. E assim, nos rogos desta prece, que possamos ser acolhimento, escuta e colo amoroso. E que tenhamos todos uma boa semana. Encerramos assim a nossa gira da noite de hoje, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus que assim seja. Acho que tem na espiritualidade, Eliette, uma pessoa que está muito feliz nesse momento, quando você fala da Legião de Maria, quando você fala desse acolhimento aí, que é a Dona Maria Mulambo, que para a gente também é a nossa guia espiritual, que toma conta do nosso hospital espiritual Boa Esperança, né? Então, acredito que nesse momento essa prece atinge também ali a todos aqueles que ela acolhe no hospital, a todos aqueles que ela está ali muito próximo, né? Nesse coração e ampliação aí da Mãe Santíssima, né? Que coisa legal, que coisa bonita nessa sua prece final. E toda vez que a gente encerra nesse clima aí tão gostoso, tão bom, com alegria, a gente encerra a nossa gira, desejando a todos uma boa semana, dizendo que um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma bênção. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Até. Muita felicidade a todos, muita alegria.